Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Mariana. Hoje iremos recordar sobre ordens e classes dos números. Vocês estão preparados? Então vamos lá! O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois o agrupamento são feitos de 10 em 10 unidades. Vou usar o cubinho para dar o exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui possui um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos e cada grupinho possui 10 unidades. Então temos uma centena e assim por diante. Os símbolos matemáticos utilizados para representar os números no sistema decimal são chamados de algarismos. São eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. Essas são uma das primeiras classes, mas existem muito mais. Cada classe está dividida em 3 ordens. Na unidade simples, temos a unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, temos a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Agora, vamos colocar as ordens dos números nas classes. As ordens é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena ocupa a terceira ordem. Unidade de milhar é a quarta ordem. A dezena de milhar é a quinta ordem. E a centena de milhar é a sexta ordem. E assim por diante. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 35.242. Quantas classes, crianças, tem esse número? Esse número tem duas classes. Uma e duas. A classe da unidade e a classe dos milhares. E quantas ordens tem esse número? Esse número tem 5 ordens. E que algarismo ocupa a dezena de milhar? O algarismo 3. Ele ocupa a ordem da dezena de milhar. E como que se escreve esse número por extenso? Ele escreve dessa seguinte forma: 35.242. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, crianças, para facilitar, primeiro vamos separar as classes. Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. E aqui sobrou 2 algarismos, 2 ordens. Mas essas já fazem parte de outra classe, que é a classe dos milhares. Então,
A última classe nem sempre é composta por 3 ordens. E atenção, muito cuidado para não dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Pronto! Agora que dividimos com um ponto, quantas classes tem esse número? Uma, duas. Temos duas classes. A primeira, a classe da unidade simples, e a segunda é a classe dos milhares. Agora, crianças, quantas ordens tem esse número? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim saberemos quantas ordens possui. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 ordens. Agora me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da unidade de milhar? Acertou quem falou o número 4. Agora vamos recordar o que são sólidos geométricos. Vamos lá? Sólidos geométricos apresentem uma figura comprimento, largura e altura, como o cubo, o cone, cilindro, esfera, pirâmide e o paralelepípedo. Os sólidos geométricos podem ser classificados da seguinte forma, como poliedros e corpos redondos. Poliedros são formados apenas por partes planas, como nessa figura aqui. Podemos observar que os lados são retos, planos. Corpos geométricos redondos. Sua superfície apresenta alguma parte arredondada, como podemos observar nessa figura. O seu corpo tem uma curvatura, são redondos. Outro conceito que iremos aprender hoje são que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Mas o que é isso, professora? Já vou explicar. Vértices. Os vértices são cada pontinho de uma figura geométrica, como podemos observar neste cubo. A cada bolinha possui um vértice. Arestas. As arestas são as linhas que ligam esses pontos, como podemos observar neste cubo. Arestas são essas linhas, esses traçados que ligam um canto ao outro da figura. Faces. As faces são todos os lados da figura geométrica, como podemos observar na figura. E aí, crianças? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!